Hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos nos ensina que a Igreja de Cristo cresce e prospera por meio da palavra pregada pelos apóstolos. O livro também ilustra como o Salvador continuou a dirigir a Igreja por meio do Espírito Santo, que revelava a verdade aos apóstolos, que então guiavam e ensinavam a Igreja. Esse livro tem grande valor histórico e doutrinário para a Igreja de Cristo. Falando um pouquinho do contexto histórico, o livro de Atos é o segundo livro escrito por Lucas em forma de carta ao seu amigo Teófilo e conta a história da era cristã apostólica da Igreja primitiva. A obra abrange cerca de 30 anos, ali de 33 a 65 depois de Cristo. O livro de Atos traça os primeiros anos da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus ali em Jerusalém, até a prisão de Paulo em Roma. O evangelho está disseminando ali por toda parte do Império Romano nessa época. E a intenção de Lucas é dar continuidade à história de Jesus através do testemunho e missão dos seus primeiros discípulos. Falando em Lucas, ele foi o autor do livro de Atos. E o livro de Atos fica ali como a segunda parte da obra escrita a Teófilo. A primeira é conhecida como o Evangelho segundo Lucas. Um pouquinho da estrutura agora do livro de Atos. Ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte ali de Jerusalém até Antioquia, que vai de Atos 1 a 14. A segunda parte, o Concílio de Jerusalém, que vai de Atos 15 até Atos 35. E de Jerusalém a Roma, ali na parte final, de Atos 15 até 28. Bom, com o livro de Atos nós podemos aprender várias lições, entre elas, orar antes de tomar alguma decisão, sendo ela importante ou não, fazer a vontade de Deus, pois esse deve ser o nosso desejo, a gente tem que agradar ao Senhor, nos alegrar quando somos exortados e não nos preocupar ou ficar aflito ali, porque a nossa confiança vem do Senhor. Algumas curiosidades agora sobre o livro de Atos. Ele tem 28 capítulos, 1067 versículos e 24.250 palavras. E se você quiser saber onde foi o último destino missionário de Paulo, leia com atenção o capítulo 27 e 28. Algumas aplicações práticas ali que a gente pode fazer na oração, lendo o livro de Atos, é que o livro registra ali casos em que a oração levou a cura milagrosas. Aplicando ali o uso de recursos, a gente aprende com o livro de Atos que o poder, o prestígio, a posição e os recursos advindos do trabalho devem ser usados em benefício dos outros. E a terceira aplicação é na confiança em Deus. Lá em Atos 27 mostra que se Deus está dizendo para confiar nele, confie, pois ele é fiel. E para concluir, o livro de Atos termina ali em Roma, com a ascensão do cristianismo, e nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas incríveis quando são capacitadas pelo Espírito Santo. Este livro, inspirado pelo Espírito Santo, termina lá no capítulo 28, porém, a história revelada por Atos continua através das nossas vidas. É como se a gente estivesse escrevendo Atos 29. Então, que esse livro possa nos encher e que possamos aprender muito mais com o livro de Atos.